deputado Eduardo Bolsonaro disse em fevereiro que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu evitar a taxação dos Estados Unidos sobre importações de aço quando era presidente, pela ótima relação que tem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E você que está me acompanhando agora, se ainda não é inscrito aqui do nosso canal, já peço para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja impor uma sobretaxa ampla e irrestrita a todos os bens importados do Brasil, caso o país seja incluído em um tarifaço comercial anunciado para o dia 2 de abril. A informação vem de uma fonte da Casa Branca que revelou que a medida faz parte de uma política de tarifas recíprocas defendidas pelo republicano. A decisão, ainda em análise, pode atingir toda a pauta exportadora brasileira para os Estados Unidos, sem exceções, caso o Brasil entre na lista de nações consideradas, aspas, desleais no comércio com os americanos. O anúncio oficial está previsto para a próxima semana em Washington e já provoca forte preocupação no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tanto é que Lula já promete recorrer à Organização Mundial do Comércio. Em entrevista no Japão, o presidente disse, ao final aí de sua visita no país, que vai recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a taxação do aço brasileiro pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Mas avisou que, se não der resultado, será recíproco, aplicará também tarifas aos americanos. Aspas, então, aí, para o que disse Lula. Duas decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, e nós vamos recorrer. E a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos e colocar em prática a lei da reciprocidade, fecha aspas, afirmou ele. Lula prosseguiu ainda dizendo o seguinte: não dá para a gente ficar quieto achando que somente eles, no caso dos Estados Unidos, podem taxar, fecha aspas. Ele também ainda continuou dizendo que, no caso do Brasil, irá a OMC, né, a Organização Mundial do Comércio, se não tiver resultado, vai utilizar os instrumentos que tem aqui no país, que é a reciprocidade e taxar os produtos americanos. Isso é o que irá fazer, disse Lula, caso então não obtenha nenhum resultado na OMC, Organização Mundial do Comércio. Pessoal, a gente lembra aqui que no período de Jair Bolsonaro, a relação entre o governo brasileiro e o governo americano evitou essas taxas, né? Evitou aí, portanto, as taxas de Donald Trump. Inclusive, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, comentou sobre essas taxas, né? Que, segundo ele, pela ótima relação entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, foram evitadas, né? O deputado Eduardo Bolsonaro disse em fevereiro que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, conseguiu evitar a taxação dos Estados Unidos sobre importações de aço quando era presidente, pela ótima relação que tem com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A afirmação do congressista foi durante uma live ao lado de Jair Bolsonaro. Abre aspas, então, para o que disse Eduardo Bolsonaro. Eu quero falar da boa relação que o presidente Bolsonaro tem e tinha com Trump. A gente está prestes a tarifar o aço brasileiro que entra nos Estados Unidos, e esse senhor que está aqui ao meu lado conseguiu, através de seu bom relacionamento, evitar que isso ocorresse no Brasil, afirmou Eduardo Bolsonaro. Trump assinou em 10 de fevereiro um decreto que estabelece a taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos. A medida divulgada pela Casa Branca faz parte de uma política de proteção à indústria siderúrgica norte-americana. O assessor de comércio, Peter Navarro, afirmou que as novas tarifas visam fortalecer os produtos dos Estados Unidos. Abre aspas. Não se trata apenas de comércio, mas de garantir que os Estados Unidos nunca precisem depender de nações estrangeiras para setores estratégicos como aço e alumínio, fecha aspas, disse Peter Navarro, portanto, aí, assessor de comércio dos Estados Unidos, falando sobre essa taxação aí dos Estados Unidos contra países estrangeiros. Gente, falando dessa relação com o Brasil e Estados Unidos, isso é
verdade, né, o que o Eduardo disse, né, que o Brasil, na gestão de Donald Trump, tinha uma boa relação, o presidente Bolsonaro tinha uma excelente relação naquela época e hoje também, né, com o governo americano, com Donald Trump, e isso realmente evitou aí as taxas naquele momento, as taxas que Donald Trump queria colocar sobre os produtos brasileiros e também de outras nações, né? Mas o que a gente vê agora no Brasil, no momento, é uma outra realidade. A gente vê um governo que quer bater de frente com Donald Trump, né? O governo Lula, ele tenta bater de frente a todo momento, e não é só o Trump, não é só o Trump, né, meus amigos? Mas a gente vê aí que todo o pessoal da esquerda, principalmente, contra o governo americano. Como a gente viu aqui agora, Lula promete, então, recorrer à Organização Mundial do Comércio. É a única saída, né, que eles terão, que o governo brasileiro terá. Mas se isso não der certo, ele já adiantou que vai, então, ser recíproco e taxar também os Estados Unidos, né? O fato é que hoje os Estados Unidos depende, em parte, do Brasil, mas o Brasil depende muito mais dos Estados Unidos, depende muito mais. Tantos produtos, né, que nós importamos, né, tantos produtos que a gente ainda depende dos Estados Unidos, né, meus amigos? E acredito que essa reciprocidade que o Lula está dizendo que poderá fazer, o Donald Trump não está nem um pouco preocupado com isso, né? Haja visto que o Brasil depende muito mais dos americanos, depende muito mais dessa superpotência do que os Estados Unidos depende do Brasil, né? A política de tarifas recíprocas de Donald Trump não é novidade, mas ganha contornos mais agressivos nesse novo mandato. Desde sua campanha, o presidente americano prometeu priorizar os interesses dos Estados Unidos, adotando medidas protecionistas, né, para fortalecer a indústria local e reduzir déficits comerciais. A Casa Branca já sinalizou que o tarifaço de abril pode ser mais flexível do que o inicialmente previsto, mas fontes internas divergem sobre os critérios. Enquanto uma autoridade afirmou que fatores como manipulação de câmbio e supressão de salários serão considerados, outro sugeriu que apenas barreiras tarifárias diretas guiarão as decisões. Caso o Brasil seja incluído no tarifaço de Trump, os efeitos podem ser devastadores para os setores estratégicos da economia nacional. A indústria de transformação, que responde por 8 dos 10 principais produtos exportados dos Estados Unidos, como aeronaves e peças, seria diretamente afetada por uma tarifa linear. Em 2024, no ano passado, as exportações industriais brasileiras para o mercado americano movimentaram bilhões, e uma barreira comercial ampla poderia comprometer empregos e receitas. Além disso, o agronegócio, outro pilar das vendas externas, também sentiria o peso, especialmente no caso do etanol, já citado como ponto de atrito. E você que está me acompanhando agora, se ainda não é inscrito aqui do nosso canal, já peço para se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e convidar os amigos também a acompanhar as nossas notícias. Um forte abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo.